Capítulo 30. Alice. Enquanto dirigimos no sentido de Tcherbínia, Zófia me dá uma aula de história, um breve e rápido resumo da trajetória da vida polonesa, até o momento em que o comunismo foi dissolvido e o país aderiu à União Europeia. Pergunto-lhe sobre os túmulos e monumentos que vejo espalhados à beira da estrada. Alguns são elaborados, outros pequenos o bastante para serem quase imperceptíveis, a não ser pelas flores ou lanternas depositadas no chão ao lado deles. Alguns são em homenagem a santos ou à Mãe Santíssima, explica, apontando para um monumento de pedra adornado com fitas azuis. Este, por exemplo, é de um festival recente, em homenagem à Virgem Maria. Outros são em memória daqueles que perderam a vida. Alguns são modernos, outros muito, muito antigos, e uma grande quantidade deles é do tempo da guerra. Existem túmulos por toda parte no interior, mas foi pior em Varsóvia. Já vi fotos de sepulturas improvisadas nas ruas. Nenhuma lápide, nenhuma forma de homenagear a vítima. Ela suspira profundamente. 6 milhões de cidadãos poloneses morreram naquela guerra. A escala da morte e do sofrimento é inimaginável para a nossa mentalidade atual. Depois disso, dirigimos em silêncio por um tempo. Logo, saímos da rodovia e entramos em Tcherbínia. E posso dizer logo de cara que se trata de uma cidade industrial. Os primeiros quarteirões são ladeados por grandes fábricas e empresas. E, pelo menos hoje, há poluição do ar visível, mesmo ao nível da rua. Quando chegamos à área residencial, Zófia casualmente aponta com o dedo indicador em direção a um prédio em ruínas à esquerda. Essa é a única sinagoga que sobrou aqui depois da guerra, conta. No início do conflito, havia milhares de judeus na cidade. 4 sinagogas, uma comunidade próspera. No fim da guerra, todos eles haviam partido. A sinagoga remanescente não é usada e mal é conservada. Não dá para reconstruir uma comunidade quando não há mais ninguém para fazer a reconstrução. Estico o pescoço para olhar para a sinagoga enquanto ela desaparece atrás de nós. E não sei o que dizer sobre isso. Claro, eu aprendi sobre a guerra durante as aulas de histórias na escola, mas nunca em detalhes, e nunca pareceu ser de todo real. Dava a sensação de algo muito grande, muito ruim e muito distante para realmente ter acontecido num passado tão recente. De repente, estou pensando de novo sobre a incapacidade de Babcha e Pá de compartilhar a história de suas vidas aqui, e me perguntando sobre todas as coisas que eles certamente devem ter visto e experimentado e das quais eu jamais saberei agora. Não importa quão bom seja o resultado desta viagem, o que acontece quando histórias como a deles se perdem? O que acontece quando não sobrou ninguém para transmitir sua experiência? Ou você apenas não consegue se forçar a compartilhá-la? Não é a primeira vez, mas gostaria que, quando eu perguntasse à minha avó sobre a guerra, para variar, em vez de me dizer, foi uma época terrível, não quero falar sobre isso, ela fosse capaz de contar algo mais, qualquer coisa mais. Talvez, se pudesse ter compartilhado um pouco de sua história, eu poderia ter aprendido com ela, poderia ter educado meus filhos a partir dela.
Nós poderíamos ter construído um mundo melhor com as lições difíceis que ela certamente aprendeu. A área residencial termina do nada. Os fundos da última fileira de casas, dando para um trecho cerrado de floresta, que se estende sobre uma pequena colina. A estrada faz uma curva acentuada através da floresta em torno de um lado e, de repente, estamos cercadas por campos e a estrada nem mesmo é asfaltada. Como a colina cobre a vista da cidade a partir dos campos, em algumas centenas de metros, parece que estamos no meio do nada. Não há muito para ver aqui, exceto terras agrícolas. Existem alguns trechos longos e mirrados de lavoura, mas a maioria das plantações neste lado da cidade parece que foi abandonada. A grama é alta e salpicada de flores silvestres, roxas e vermelhas. Quando a brisa suave toca as flores, elas balançam para mim como uma saudação. O endereço que ela lhe deu não fica longe nesta estrada, murmura Zófia. Estamos nos dirigindo para aquela casa ali à esquerda. É bastante incomum ver uma casa anterior à guerra nesse distrito. Temos sorte de ainda estar lá. Porque é muito antiga? Não. Apenas porque as casas de fazenda nesta região não sobreviveram, em sua maioria, à ocupação. Eu diria que o que salvou aquela foi o material de construção. Se fosse de tijolos, também teria desaparecido. Os nazistas desmontaram todas as estruturas de tijolos porque não conseguiam fabricá-los rápido o suficiente para expandir a segunda parte de Auschwitz. O campo que eles chamavam de Birkenau, conta. Não fica longe daqui e tenho quase certeza de que esta propriedade estaria bem dentro dos 20 quilômetros que designaram como sua, entre aspas, zona de interesse. Eles enxotaram todos os residentes das fazendas para que pudessem erguer uma grande cerca e se certificar de que ninguém inadvertidamente visse o que eles estavam fazendo no campo. Eles o fizeram sob o pretexto de construir uma enorme fazenda de trabalho, o que também era verdade, é claro. Eles, de fato, cultivaram grande parte desta terra, mas sigilo era o verdadeiro objetivo. Não consigo nem imaginar morar em uma casa tão pequena, admito. A construção aparenta ter apenas o tamanho da minha sala de estar em casa. Talvez seja ainda menor do que isso. Era uma época diferente, as expectativas das pessoas eram diferentes. Zófia para na entrada e então relanceia os olhos para mim. E aqui estamos nós. Fico encarando a casa e o bosque na colina além dela, e para minha surpresa, reconheço a cena diante de mim. Nunca estive aqui antes e não sei nada sobre a vida de Babcha durante a guerra, mas sei tudo sobre sua infância. Ouvi sobre a floresta na colina atrás de sua casa e a cidade do outro lado. Ela me disse que morava em uma casa muito pequena com um grande celeiro. Contou-me que o solo era pobre porque era muito rochoso e a maioria dos campos era íngreme. E esta é exatamente a paisagem diante de mim. Essa colina é chamada de Monte Cherbinia? Pergunto a Zófia. Ela inclina a cabeça. Não acho que esta colina tenha um nome formal, mas a cidade de Cherbinia fica do outro lado, então suponho que faria sentido. Babcha me falou tão pouco sobre sua vida depois que a guerra começou, mas sempre me contou histórias sobre sua infância, a vida com os irmãos, a irmã e os pais em sua pequena fazenda. Digo a Zófia.
Isso é tudo o que descreveu para mim e é bem como ela descreveu. Sou totalmente pega de surpresa pela intensa onda de emoção que me invade quando desço do carro. Há algo demasiado profundo em estar aqui, neste país que foi o lar da minha avó, e um lugar que sempre entendi que ela um dia amou demais e do qual sempre sentiu falta. Sinto o olhar paciente de Zófia em meu rosto e tento piscar para afastar as lágrimas, mas uma delas escapa e rola pela minha bochecha. Você precisa de um minuto? Pergunta com delicadeza e eu limpo a garganta e balanço a cabeça. É tão bobo, murmuro em meio ao meu constrangimento. Não consigo acreditar que estou aqui. Sempre a conheci como a outra versão de si mesma, sabe? E isso é como um vislumbre de. Limpo de novo a garganta, sem saber se estou me expressando adequadamente. Isso é só uma fazenda, certo? E uma que nem impressionante é, e nós não podemos nem ter certeza de que é aquela sobre a qual ela me contou. Não sei porque estou tão emocionada com isso. Você está vendo as coisas de forma errada, Alice. Esta pode ser só uma fazenda para qualquer outra pessoa, mas para você, fica claro, só pela sua disposição de vir até aqui, que sente um amor profundo por sua avó. Este pode ser um pedaço da sua própria história, que estava perdida para você até agora. Já ajudei outras pessoas a rastrear seus ancestrais, e às vezes as menores coisas são as intensas. Eu assinto e outra lágrima escorre pela minha bochecha. Eu só queria ter vindo aqui antes, quando ela ainda podia viajar comigo, sussurro. Então, impaciente, enxugo a lágrima na minha bochecha e limpo mais uma vez a garganta. Gostaria que ela tivesse me contado mais sobre sua vida aqui. Gostaria que estivesse comigo, dizendo as coisas que quer que eu saiba. Fico olhando para a casa situada contra aquela pequena colina em particular, emoldurada pela densa floresta verdejante atrás dela, e o contraste do intenso azul do céu que se estende acima. O cheiro de terra e grama paira forte ao meu redor e a brisa agita os meus cabelos. Respiro aquele ar do campo trazendo-o profundamente aos pulmões, como se pudesse armazenar a sensação, como se pudesse levá-lo para casa comigo. Há uma cerca de arame enferrujada e baixa ao redor do quintal, com um portão na frente. A fechadura do portão parece um pouco desnecessária. De qualquer maneira, seria fácil pular a cerca. E tenho a sensação de que, com um pouco de pressão, as dobradiças cederiam. Zófia aproxima-se do portão e olha para mim com expectativa quando hesito. Nós vamos invadir? Se a invasão a incomoda, talvez você apenas tenha atravessado metade do globo à toa, ri. Ainda assim, titubeio e ela abre o braço em um gesto expansivo. Olhe para a propriedade, Alice. Não há ninguém morando aqui, provavelmente está abandonada há décadas, o que não é nada incomum. As gerações mais recentes não podem ou não querem ganhar a vida com pequenos lotes como este. Então, às vezes, a terra acaba mesmo ficando abandonada. Neste caso, talvez não tenha sobrado ninguém para assumir a propriedade após a guerra. Há marcas de carro na grama, indico, e Zófia dá de ombros. Não são assim tão recentes. Do outro lado do portão, posso ver o que chega a ser uma espécie de caminho de acesso de carros rústico e aparente no mato, conduzindo para além da casa. Mas ela está certa, a grama voltou a crescer.
mesmo ao longo deste trecho. Então não é usado com frequência. Zófia pula a cerca e começa a seguir por este caminho mal definido. Ainda estou nervosa quanto a invadir, mas não parece que tenho muita escolha. Tem cobras por aqui? Grito e sua risada suave em reação à pergunta passa por mim carregada pelo vento. Decido entender isso como um não. Cruzo a cerca com cuidado, então me apresso para alcançar Zófia. Fico olhando para a casa diminuta enquanto caminhamos. O telhado é feito de telhas onduladas de concreto, mas cedeu em alguns pontos. As paredes ainda parecem fortes o bastante, mas o teto dá a impressão de que pode desmoronar da próxima vez que uma folha cair sobre ele. Posso ver duas estruturas de madeira ao lado da construção, uma casinha ou pequeno banheiro nos fundos, e o que presumo ser um celeiro em frente. O telhado do celeiro desabou junto com uma das paredes estreitas. Os postes de eletricidade na estrada passam bem em frente a esta casa, e tenho uma leve suspeita de que o banheiro externo pode não estar conectado a uma rede de esgoto. Não sou muito boa em calcular áreas apenas olhando, mas o irmão de Wade tem uma fazenda recreativa em Vermont. Aquela propriedade tem 20 acres e esta parece ter metade deste tamanho. E a casa parece ainda menor agora que estou perto. A residência de Babtia e vovô em Oviedo era pelo menos 10 vezes maior, talvez mais. Eu sei que eles moraram em outro lugar na América, antes daquela casa grande. Mamãe se lembra de ter vivido em alguns lugares muito comuns quando criança. Enquanto a certificação em medicina de vovô era reconhecida, mas, mesmo assim, para Babtia, deve ter sido um grande choque cultural mudar desta vida para aquela em que veio a se estabelecer assim que chegou aos Estados Unidos da América. Caminho com cuidado pela grama alta até poder tirar uma foto que inclua tanto a casa quanto o celeiro e em seguida envio-a para a mamãe. Por favor, mostre a Babtia. Este é o primeiro endereço residencial da lista dela. Não conseguimos encontrar a certidão de nascimento de Babtia aqui em Cherbínia. E a Gui imaginou que isso poderia significar que ela nasceu em outro lugar, mas aqui onde estamos, exatamente como ela descreveu sua casa de infância para mim. São 6 da manhã lá em casa, então sei que mamãe estará a caminho do hospital antes do trabalho, mas espero que ainda demore algum tempo até que ela responda. Zof e eu vagamos separadas ao redor da casa. Ela se dirige ao celeiro. Eu caminho até uma das pequenas janelas na lateral para espiar em seu interior. É difícil enxergar através da cortina esfarrapada e da poeira que recobre a vidraça da janela, mas, pelo que posso ver, parece que a construção foi dividida em vários cômodos minúsculos. Conforme meus olhos se adaptam à escuridão lá dentro, consigo enxergar uma espécie de sala de estar. Há um fogão de barrilete, um sofá-cama e uma pequena área para refeições. A mesa e uma das cadeiras estão descentralizadas, como se alguém tivesse se levantado com muita violência durante o jantar e não tivesse conseguido colocar tudo de volta no lugar. Pergunto-me subitamente se esta casa foi abandonada desde a guerra. Se for este o caso, estou olhando por uma janela, mas vendo atrás, no tempo, quase 80 anos. Não tenho ideia de como ou por que Babtia acabou deixando este lugar, mas é inesperadamente estranho pensar que eu possa estar olhando para aquele ponto de sua vida no passado.
Talvez estivesse sentada naquela mesa quando chegou o momento em que sua vida mudou para sempre. E talvez aquela jornada que ela começou naquele dia culminou na América, em nossa família. Assim que me afasto da janela, minha mãe liga. Oi! Sorrio para as lentes da câmera. Alice, olá! Mamãe diz. Eu estou com uma avó bastante animada aqui. Ela gira o telefone na direção de Babcha, que tem lágrimas escorrendo pelo rosto e está sorrindo para mim, como se eu tivesse acabado de descobrir o Santo Graal. Jen dobry, Babcia! Digo. Ela me dá um sorriso encantado e bate as palmas bem desajeitadas. Viro a câmera e ando ao redor da casa, mostrando-lhe os campos, o celeiro caindo aos pedaços e até mesmo o quintal há muito coberto de mato ao redor da casa. Enquanto caminho, alterno minha atenção aos lugares onde piso para a reação dela na tela. Vejo a alegria, a tristeza e a saudade manifestando-se em seu rosto e sei que estamos no lugar certo. Não posso deixar de imaginar esta cena se desenrolando de uma forma muito diferente se tivéssemos realizado esta viagem juntas 10 anos antes. Eu teria feito a ela 1 milhão ou mais de perguntas. Talvez ela tivesse respondido alguma delas. Alice, mamãe me interrompe depois de alguns minutos. E então é o rosto dela preenchendo novamente a tela. Eu preciso ir para o tribunal. É este o lugar então? Ela parece... Os olhos de mamãe se desviam da câmera e então retornam para mim. Ela dá de ombros e sorri, e sua repentina aprovação é de fato um colírio para os olhos. Sabe de uma coisa? De repente ela parece incrivelmente feliz. Que bom! Digo e sorrio. Que bom! Faço uma pausa, pensando outra vez sobre aquela certidão de nascimento não encontrada e pergunto: Mãe, ela alguma vez lhe contou que nasceu na casa em que cresceu? É isso mesmo. Ela, seus irmãos gêmeos e sua irmã nasceram em casa. Olho para a Zófia. Ela inclina a cabeça para o lado e está encarando o iPad com curiosidade. Murmura a Zófia, pensativa. Ela levanta um pouco a voz ao confirmar. Irmãos gêmeos, você disse? Olá, mamãe diz, franzindo a testa. Quem é essa, Alice? Eu ajusto a câmera para que mamãe possa ver Zófia, que acena e sorri. Mãe, esta é Zófia. Zófia, esta é minha mãe, a juíza Julita Slask Davis. É um grande prazer conhecê-la, Julita, diz Zófia. Diga-me, Hannah era a mais jovem da família dela? Correto. Ela costumava me dizer que era a menininha mimada, embora eu não imagine que mimada, em seu contexto de infância, signifique o mesmo que no nosso. Você sabe os nomes dos irmãos? Mamãe parece um tanto insegura. Sempre pensei que o nome da irmã era Amélia, mas então vimos a lista que escreveu para Alice na semana passada e lá constava Emília, então não tenho tanta certeza. Emília era a irmã mais nova do vovô, confirmo para a mamãe e ela suspira. Eu realmente não tenho certeza de como tudo isso se encaixa. Eu me lembro com clareza de mamãe dizendo que estava escrevendo para a irmã dela, mas talvez eu esteja enganada. Talvez os nomes dos pais dela, Zófia sugere. Você sabe quais eram? Eu só me lembro do nome da mãe dela. Era de certo Faustina. Mamãe solta uma risadinha.
A Igreja Católica canonizou uma Santa Faustina, meu Deus, talvez uns 20 anos atrás, e Babtia estava animada como uma criança em uma loja de doces. Ah, a mãe dela era Faustina e seu pai era Zófia. Enfia a mão na bolsa, tira o iPad e diz: Bartuk, é isso? Vejo mamãe olhando para o lado e posso ouvir algum tipo de movimento fora da tela. Mamãe está franzindo o senho. O que foi, mãe? Está tudo bem? Espere um minuto, Alice. Responde e a câmera mostra a mamãe caminhando de volta para a cama. Ela pousa o telefone por um momento na mesa de cabeceira, acredito eu, e tudo o que consigo ver é o teto do quarto de hospital. Mamãe, você está bem? A câmera balança sem controle e por um minuto é bloqueada por um dedo. Ela muda de posição e então vejo o rosto de Babtia. Olá, Babtia! Murmuro por hábito. Ela parece angustiada e frustrada e eu encaro desamparadamente a tela. Mãe, você poderia dar a ela o iPad? Acho que ela quer nos dizer alguma coisa. Alice, você disse que ela ainda entende polonês falado? Zófia me pergunta baixinho. Confirmo com a cabeça e ela estende a mão em direção ao meu telefone. Você se importa se eu posso tentar? Passo o telefone para ela e Zófia sorri gentilmente para a câmera. Ela fala bem devagar e com cuidado por alguns minutos em polonês. Uma única lágrima derrama-se pela bochecha de Babtia, que está assentindo. Zófia olha para mim e abre um sorriso. Bem, eis aí, um mistério resolvido. É? Alina Dziak era a filha mais nova de Faustine Bartuk Dziak. Eles tiveram 4 filhos, uma menina, Truda, filhos gêmeos e depois Alina. Só me lembrei da composição da família porque os gêmeos e ela nasceram muito próximos e fiquei com muita pena da pobre Faustina, diz com ironia, mas então fica séria. Alice, acabei de perguntar à sua avó se ela é Alina e ela está confirmando com a cabeça. Meus olhos se arregalam. O quê? Mãe, você está ouvindo isso? Vejo mamãe entregando o iPad a Babtia, pega seu telefone de volta. Seu rosto preenche a tela e ela está franzindo a testa. O nome dela é Hannah, mamãe diz decidida. Ela está confusa. Não consegui encontrar registro algum para Hannah, ou de uma família de origem neste distrito com este sobrenome. Zófia pontua gentilmente a mamãe. Isso não faz sentido. Se esta é a casa de sua infância e ela e seus irmãos nasceram aqui, a família Wisniewski teria deixado para trás algum registro. Mamãe está balançando a cabeça. Mas então ouço o som eletrônico do obturador de uma câmera ao fundo no quarto do hospital. Mamãe desvia o olhar, então ouço o iPad de Babtia dizer Alina. E os olhos de mamãe se arregalam de incredulidade. Ela em silêncio vira a câmera e eu vejo Babtia sentada na cama, o iPad apoiado em seu colo meio desajeitado de frente para a mamãe. O rosto de Babtia traz uma expressão de pura determinação e ela criou uma legenda na tela do iPad para Alina, uma identidade completa com uma selfie totalmente nova como imagem. Depois de alguns instantes, Babtia nos lança um olhar impaciente, em seguida ergue o dedo indicador esquerdo, aponta para a tela e depois bate o dedo freneticamente contra o próprio peito. Meu Deus, digo. Esta é uma confirmação bastante concreta, diz Zófia. Não, eu não acredito nisso, exalta a mamãe. Ela vira a câmera novamente e está fazendo uma cara feia para a tela. Alice, eu não entendo isso, não faz sentido algum. Ela mentiu para mim a vida toda.
Não, eu não. Mãe, interrompo com cautela. Você se lembra que ela queria que você me desse o nome de Alina? Talvez isso faça pelo menos um pouco de sentido. A expressão de mamãe endurece. Nós nos encaramos por um momento, então a câmera capta o som do iPad de Baptia voltando a falar. Alina, fogo, Thomas. Baptia, fogo, Thomas. Alina, fogo, Thomas. Jesus Cristo. Ela está ficando chateada agora, murmura a mamãe. Ela está visivelmente frustrada e olha feio para a tela da câmera. Vou acalmá-la. Alice, falo com você mais tarde. Preciso pensar sobre isso. A ligação é encerrada de modo abrupto e eu suspiro e olho para Zófia. Então, minha avó adotou uma identidade falsa cerca de 80 anos atrás. É isso que estamos presumindo aqui? Acho que é justo deduzir isso, sim. Faz alguma ideia do porquê? As explicações possíveis são inúmeras. A falsificação de identidade era uma indústria próspera na Polônia ocupada. Zófia encolhe os ombros. Talvez tenha entrado na mira dos nazistas em algum momento e precisou se esconder. Não há realmente nenhum modo de sabermos, a menos que ela encontre uma forma de nos dizer. Olho de novo ao redor da fazenda. Não há muito aqui, mas acho que não estou pronta para ir embora. Então invento uma desculpa para ficar. Acho que vou tirar mais algumas fotos. Gostaria de enviar algumas para meu marido e meus filhos. Leve o tempo que precisar, Alice. Zófia sorri e se afasta de mim. Vou lhe dar um pouco de espaço. Sim, vou aguardá-la no carro. Depois de registrar em foto cada característica que encontro na antiga casa de Baptia, Zófia e eu retornamos para a cidade. O próximo endereço fica a cerca de 1,5 km de distância da casa de fazenda, localizado nos fundos de uma estreita viela. Quando Zófia entra com o carro na ruazinha, examino as árvores altas ao longo da calçada. Castanheiras portuguesas, explica Zófia, estão espalhadas por todo aquele parque enorme no fim da rua também. Que belo lugar! Parece-me que este deve ter sido um endereço bastante privilegiado na época da sua avó. Há algumas casas muito antigas e bem grandes aqui, e quando entramos na rua, a princípio eu esperava que estivéssemos indo em direção a uma delas. Fico desapontada, no entanto, porque o número para o qual minha avó nos mandou é uma das residências recentemente modernizadas na rua. Acho que demos sorte com a casa de fazenda, mas o que quer que ela esperava encontrar aqui parece que não existe mais, já faz muito tempo, observa Zófia. Não parece haver muito que eu possa fazer, exceto tirar algumas fotos para mostrar como está agora, digo com um suspiro. Assim mesmo, batemos a porta e descobrimos que os proprietários agora são um jovem casal de parceiros profissionais e a casa foi vendida pelo menos 2 vezes nos últimos 20 anos. Então, a mulher que atende a porta não faz ideia do motivo pelo qual minha avó poderia querer uma foto do lugar. Ainda assim, é acolhedor e amigável. E uma vez que explicamos por que estamos lá, ela é gentil o suficiente para nos mostrar a casa. Caso tenha alguma importância, quando entramos no saguão ultramoderno, fica claro que o que quer que Baptia queria que encontrássemos aqui já desapareceu muito tempo atrás. Partimos de mãos vazias, e eu sabia que isso poderia acontecer. Mas é decepcionante, depois da emoção de ver a casa de fazenda e descobrir o nome verdadeiro de Baptia.
Já passou da hora do almoço e meu estômago está começando a roncar. Zófia sugere que façamos um intervalo. Por isso voltamos para a praça da cidade para uma pausa. Vamos ver o que a tarde nos reserva. Ela pisca enquanto nos sentamos para almoçar. Depois de comermos, deixo Zófia com o segundo café, o qual ela precisa desesperadamente, e vou até um beco próximo para ter um pouco de privacidade para ligar para minha família. Onde você está, mamãe? Kali pergunta assim que efetua a chamada de vídeo. O sinal não é dos melhores ali. Então, a transmissão do rosto dela não é tão clara quanto havia sido no dia anterior na cidade, mas ainda assim vê-la é o suficiente para me fazer sentir uma ponta de saudade de casa pela primeira vez. Afasto este pensamento e mantenho meu tom jovial. Estamos em uma cidade pequena chamada Cherbinia, onde Babitcha e vovô nasceram, conto. Como vão as coisas por aí? Ah, você sabe, responde. Não se preocupe. Estou ajudando mais o papai agora. E ele está quase entendendo o básico, quase. Tento rir, mas a risada sai com um estremecimento. E a expressão de Kali se entristece um pouco. Mamãe, quando o papai sai para trabalhar, sentimos muita falta dele. Mas isso é tão diferente. Eu realmente sinto a sua falta. Também sinto sua falta, ursinha, digo compungida. Os grandes olhos de Kali se enchem de lágrimas e ela pisca rápido. Enfim, solta e por apenas um segundo ela parece tão mais velha do que os 10 anos que tem que meu coração dói um pouco. Ela suspira e me pergunta com animação: Você encontrou mais alguma coisa legal hoje? Eu a deixo a par da casa de fazenda e prometo enviar-lhe algumas fotos. Quando Wade pega o telefone, a saudade de casa retorna. Passei muito tempo me preocupando com aquilo que parece arruinado em meu casamento. É só agora, quando estou do outro lado do mundo, que fica claro para mim que algumas coisas ainda permanecem intactas. A conexão entre nós parece menos vibrante do que antes, mas o Wade ainda é meu melhor amigo e eu ainda estou profunda e desesperadamente atraída por ele. Oi, falo suave. Olá, adorável esposa, diz com um sorriso. Como vão as coisas na glamourosa Europa? Ah, muito glamourosa, eu brinco, virando a câmera para lhe oferecer uma vista do beco. Quando giro a câmera de volta, ele está rindo. Visitamos a casa de infância de Babtia e ligamos para a mamãe enquanto estávamos lá para que Babtia pudesse vê-la. Foi extraordinário, na verdade. Um momento tão especial. Estou tão feliz por ter feito isso. E adivinha só, o nome verdadeiro de Babtia é Alina. Não brinca. É verdade. Mamãe me disse outro dia que ela tinha tentado convencê-la a me dar este nome, mas não tínhamos ideia de onde ele sair, explico. Isso é incrível. Tem alguma ideia do motivo de ela usar outro nome? Depois de se mudar para cá? Não sabemos ainda. Ah, e Zófia é adorável a propósito. Uma excelente motorista e muito experiente. Mandou bem. Obrigado. Wade simula uma reverência para a câmera e então nós dois ficamos hesitantes. As coisas parecem mais pacíficas em casa hoje, mas fico nervosa em perguntar como está o Ed. Ele está no quarto assistindo seus vídeos, adianta-se Wade. Ouvindo corretamente a pergunta que não fiz, o que me emociona. Ele está bem, Alice. Eu levei para o escritório ontem. Ele fez amizade com alguns membros da minha equipe. Meus olhos se arregalam em resposta a isso. Sério mesmo? Claro.
diz Wade e encolhe os ombros. Bem, quando a gente pensa a respeito, meu escritório é meio que o lugar ideal para o Ed, quer dizer, existem regras sobre regras e está tudo registrado por escrito. Acabei de entregar a ele o manual de segurança do visitante. Ele o leu do princípio ao fim e depois ficou sentado em silêncio no meu escritório o dia inteiro, às voltas com seu iPad. Depois veio comigo para uma reunião e simplesmente ficou sentado e brincou com aquele dreidel por um tempo. O fato de nenhum dos meus ratos de laboratório ser em particular tagarela, acho que ajuda. O Ed estava em casa de certa forma. Wade faz uma pausa, pigarreia e admite com óbvia dificuldade. Me fez pensar, por que não fiz isso antes? Sinto uma repentina onda de perplexidade, porque estou de certo modo encantada e aliviada com esta admissão, mas também fico de imediato ressentida. Nesses últimos anos desisti de querer convencer Wade a tentar se conectar com Ed, mas antes disso, nos primeiros anos, naquela época eu tentava o tempo todo. Seja a mais madura, Alice. Não mencione isto. Não se atreva a mencionar. Eu lhe disse anos atrás que deveria levá-lo ao escritório com você um dia. Eu disse que ele adoraria. Eu disse que sua equipe entenderia, mas você falou que seria muito perigoso. Mas eu lhe disse, solto de uma vez. A mandíbula de Wade se contrai. Eu sei que você disse, concorda rígido. Tenho que redirecionar esta conversa antes que se transforme em uma discussão, mas preciso de mais informações sobre o meu filho, então tento animar meu tom ao perguntar: e ele dormiu na noite passada? Já comeu? Wade está encarando a câmera com um pouco de cautela agora. Eu dei a melatonina na noite passada. E sim, ele dormiu muito bem. Ele tem perguntado por você no iPad às vezes. Pascale o tem guiado para aquele cronograma que você fez. Seu olhar suaviza, assim como seu tom, enquanto me fornece a garantia de que preciso desesperadamente. Não é nada que não possamos controlar, querida, está tudo bem. Tudo em que consigo pensar por um segundo é no meu pobre filho, perplexo com a minha ausência, perguntando de novo e de novo, mas sem quaisquer recursos para compreender de fato porque um dia eu desapareci enquanto ele estava na escola. Assim que a tensão começa a se espalhar pelo meu corpo, forço-me a pensar sobre quão ruim tudo isso poderia ter sido, quão ruim eu esperava que fosse, e as coisas positivas que já resultaram desta viagem. Se Wade puder levar o Ed para o trabalho nas raríssimas ocasiões em que estou doente, ou não consigo conciliar os horários do Ed e de Callie, minha vida inteira mudaria. Eu teria um plano B para os momentos em que eu tão desesperadamente precisasse de mim. Eu teria tempo para uma pausa de vez em quando. Eu teria alguém para dar conta do recado quando precisasse de uma folga, alguém com quem compartilhar os altos e baixos, o que é tudo que eu sempre quis em primeiro lugar. Abro a boca para dizer algo assim, mas no último segundo, uma pilha de objetos fora do lugar, ao fundo da transmissão de vídeo, chama a minha atenção. Wade, o que é aquilo na bancada? Wade olha para trás, então dá de ombros. Latas de sopa? Por que, Wade, por que há 6 latas de sopa do Ed na bancada? Eu não sei, Alice. Eu não tinha reparado nelas até este momento. Acho que o Ed as está colocando lá.
Ele limpa a garganta e em seguida acrescenta com perplexidade audível: por algum motivo. Só existe uma razão para o Ed colocar sopa na bancada. Ele faz isso quando está com fome e eu estou atrasada ou ocupada com algo. Então ele quer me apressar. Se há 6 latas de sopa ali, é provável que pediu o jantar e não o recebeu. Então tentou apressar as coisas pegando uma lata. E quando isso não funcionou, tentou de novo e de novo. O que ele comeu no jantar nas últimas 2 noites, Wade? Eu exijo saber. Meu tom voltou a ficar mais incisivo. Aquela gratidão que estava sentindo um momento atrás já era. Estou mudando para o modo mãe-leoa total e o Wade sabe disso. Mesmo com a transmissão de vídeo um tanto pixelada, posso ver a expressão defensiva em seu olhar. Eu dei um lanche do McDonald's na primeira noite, como Pascal e eu comemos, e na noite passada nós jantamos macarrão com queijo. Quanto iogurte ele comeu ontem? Está tudo bem, Alice, Wade assegura, sua voz ríspida. Ele está comendo, eu estou cuidando disso. Tentar alimentos variados só pode ser bom para ele. Você acha que é saudável para ele ter apenas 2 alimentos em toda a sua dieta? E você acha que McDonald's e macarrão com queijo é saudável? Exclamo incrédula. Basta preparar a maldita sopa para ele. Eu sabia que você faria isso, Wade. Ele não come nada que seja sólido ou que tenha grumos. Ele tem uma disfunção sensorial e... Escute, vou dar a sopa para ele. A voz de Wade assume um tom urgente e conciliador quando aparenta perceber que a tensão, que está fervendo no fundo de grande parte desta conversa, está prestes a transbordar. Até mesmo o tom de sua voz me frustra agora, porque ele não está admitindo que estou certa. Ele apenas não quer entrar em uma briga aos gritos comigo quando estou a 8.000 quilômetros de distância. Eu só não percebi que ele estava colocando lá, ok? Eu só pensei que faria bem experimentar comidas diferentes, se acostumar com diferentes texturas, para que sua dieta não fosse tão restritiva. Seja como for, ele não está morrendo de fome. Não em 2 dias. E está comendo bastante iogurte. Eu até o fiz comer o iogurte com rótulo novo. Você não pode simplesmente mudar toda a rotina dele, Wade. Interrompo com impaciência. Eu trabalhei durante toda a vida dele para levá-lo a este ponto. Alice, diz Wade, sua voz está demasiado baixa agora. Estou me esforçando aqui, ok? Combinamos que você faria essa viagem e eu cuidaria das coisas em casa. Nós até concordamos que eu faria isso do meu jeito. Cometi um erro com a sopa, vou consertá-lo hoje. A rápida redução da escalada é tão frustrante quanto o rápido aumento dela, porque de fato quero que entenda como é importante que o Ed consuma aquela sopa, mas naquele momento noto Zófia dobrando a esquina. Ela está olhando para o próprio telefone e não parece estar prestando atenção em mim, mas com certeza ouviu pelo menos parte da conversa e estou envergonhada. Bufo quando expiro. Em seguida, afasto os olhos do telefone por 1 minuto enquanto se enchem de lágrimas. É melhor eu ir, digo abruptamente. Você não quer falar com o Ed? Wade franze a testa. Faço que não com a cabeça e uma lágrima escorre. Estou aborrecida demais para falar com Ed e eu sei que o Ed enxergaria a verdade por trás
de qualquer que fosse a cara com a qual eu tentasse disfarçar. Não há razão para perturbar ainda mais o pobre garoto. Não, Zoff está de volta e temos coisas a fazer. Eu realmente... Talvez eu possa ligar hoje à noite. Tenha um bom dia, Alice. Responde, mas seu queixo ainda está tenso. Você também, Wade, retribuo. Eu estava com saudade quando ele atendeu, mas depois de desligar o telefone, sinto apenas alívio por estar me despedindo. Estou muito frustrada e levo alguns minutos para perceber que interrompi meu marido enquanto tentava me dizer algo sobre o novo rótulo do Gogurt. E agora que penso mais focada sobre isso, parecia que ele havia dito alguma coisa sobre o Ed estar tomando iogurte das embalagens com o novo rótulo. Algo que eu tinha 100% de certeza de que jamais seria possível.